gente. Boa tarde. Um prazer estar com vocês, abrindo mais um painel aqui no palco do Zygon Cast, que traz aqui para o screen esse lugar de debate, de troca, para a gente pensar e elaborar novas narrativas, né? Construindo novos futuros e novas perspectivas que o screen sempre vem, né, a cada ano, trazendo cada vez mais diversidade e pertencimento para Salvador, trazendo as falas e as narrativas locais para a construção de novas possibilidades. E hoje estamos aqui com o painel trazendo justamente a cultura como vetor de desenvolvimento econômico e social. Né? Salvador pulsa a cultura, é conhecida e reconhecida internacionalmente como uma cidade cultural, múltipla, diversa e pulsante de coisas criativas e de coisas incríveis que as pessoas rodam o mundo com interesse de vir ver aqui. E existe, né, um corpo político e estratégico que faz acontecer essa cultura, que coloca essa cultura nesse olhar onde todos têm o interesse de estar. Então, hoje, para falar sobre esse lugar da cultura dentro de Salvador, como ela é feita, como ela é pensada, os desafios, as estratégias que nós utilizamos para quebrar as barreiras e aumentar mais ainda o alcance de maneira real e com pertencimento. A gente traz hoje Chico Assis, que é o diretor de equipamentos culturais da FGM, e Jeane Cordeiro, que é da Mafuá Produções. E ambos vêm trazer como é esse lugar da cultura de Salvador, para Salvador, com Salvador e para o mundo. Eu acho que é muito sobre esse lugar da cultura que a gente debate, que a gente traz um desconforto de quem é que faz, quem produz, quem é que está consumindo e quem é que está dentro desse lugar econômico recebendo também. Então, eu convido o Chico para se apresentar. Seja bem-vindo ao Zygoncast. E conte aí um pouquinho para a gente. Bom, boa tarde a todas, a todos e a todes. Como eu aprendi com a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, as minhas avós, sempre eu começo pedindo a bênção e licença, a minha ancestralidade, a nossa ancestralidade, a ancestralidade do dia de hoje, a ancestralidade deste espaço. Bom, falar antes de qualquer coisa também, me autodescrever, né? Eu sou um homem negro de 1,75 m de altura, tenho um cavanhaque, cabelos... eu sempre esqueço essa cor, não sei se é um acaju, não sei se é um ruivo, cacheados, óculos transparente, quadrado, e hoje, como manda a lei, estou de branco, calça, camisa branca. Bom, para falar de cultura, né, eu acho que é esse grande mosquito que há mais de 20 anos me picou e eu não consegui mais sair, né, das ações de cultura. E em 17 anos de trabalho na gestão de cultura, de espaços culturais, com um recorte de espaços culturais periféricos, né? Porque volta e meia eu estou trabalhando com um olhar voltado para a periferia, ou trazendo as diversas periferias para o centro do pensamento da cultura. Eu acho que é um pouco desse lugar que eu falo, né? Que é um pouco desse lugar que eu quero trazer de como isso que você falou, dessa cultura que é produzida por Salvador, essa cultura que é produzida e consumida em Salvador, é uma cultura que tem uma origem, muitas vezes, ou quase sempre, ou sempre, nas periferias, né? E que muitas vezes a gente não compreende isso, porque a gente não gera as receitas para essa periferia, essa produção artística acaba sendo deslocada para os centros e gerando riquezas para outros lugares que não os lugares periféricos. E aí que é importante falar dessas periferias no plural, né? Não apenas numa periferia geográfica, não apenas numa periferia territorial,
né? Mas falar também numa periferia racial, numa periferia de gênero, numa periferia LGBT, que é IAPN+. Enfim, então são muitas transversalidades aí para compor pra esse meu entendimento de periferia, e principalmente de uma periferia cultural, para além do aspecto territorial. Então, eu acho que assim, para começar a conversa, é isso. Eu estou atualmente na direção, estou com mais um filho, né, além dos equipamentos culturais, né, eu estou na Fundação Gregório de Matos, na direção de patrimônio e equipamentos culturais, ou seja, um universo para dar conta desse entendimento da cultura e desse entendimento. Eu acho que são duas áreas, são duas vertentes que contribuem muito para o desenvolvimento econômico da cidade e que muitas vezes a gente não entende, né? A cultura acaba sendo um acessório, acaba sendo um apêndice, né, de alguns pensamentos estruturantes, e eu acho que a gente está passando em Salvador por um momento de mudança nesse sentido, nesse aspecto, né? Eu acho que a gente está começando a entender a importância e a relevância da produção cultural da cidade como um vetor de transformação social, como um vetor de transformação humana, mas também como um vetor de desenvolvimento social. Na Fundação Gregório de Matos, né, recentemente, dentro do planejamento estratégico da prefeitura, a fundação passou para uma vertente de desenvolvimento econômico, né? Que isso é muito importante, isso é muito emblemático, porque a gente começa a entender que a produção cultural da cidade, ela, para além do entretenimento, além do bem-estar, para além da própria transformação social, que é tão importante, mas ela também acontece no aspecto econômico, produzindo riquezas, produzindo commodities, né? E que a gente muitas vezes esquece disso, né? A gente entende a cultura num lugar de entretenimento, de diversão, mas a cultura é isso também. Depois de atravessar a pandemia, a gente também entende a cultura num lugar de saúde, num lugar o quanto a cultura contribuiu para uma saúde mental, para uma saúde física das pessoas durante esse atravessamento da pandemia, e tudo isso, né, é desenvolvimento, né? Então, como a gente entende a cultura como desenvolvimento, e daqui a pouco eu acho que eu volto e falo um pouco mais sobre esse entendimento a partir da periferia, a partir do trabalho que vem sendo desenvolvido através do Boca de Brasa, enfim. Então, é mais ou menos Os esse caminho. detalhes, né, de mais e mais. Interessante que você traz aí esse inverno cultural que a gente passou, né? Tanto no lugar das políticas públicas, né, o corte, a pandemia, o lugar de necessidade que todo o pessoal da cultura enfrentou ao longo dessa pandemia, e esse pós-pandemia com um novo olhar. A gente passa por esse marco mesmo, de uma transformação da forma de olhar. Mas me conte, Jeane Cordeiro, como é a Mafuá e como é estar à frente dessas produções. Boa tarde, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Que bom que uma produtora preta está falando, né? Conheço o trabalho de Chico, fiquei feliz demais quando sabia que ia dividir isso com você. Você começou a falar e eu disse, ok, é isso. A gente vai falar mais ok. Mas a Mafuá Produções é uma empresa jovem que ela passa por uma mudança há pouco tempo, que vem pensando justamente na cultura como um vetor para melhorar economicamente esses artistas que estão à margem, né? Eu falo muito, sou um pouco chata, inclusive, de falar, vamos conhecer o que a gente tem, né? Vamos dar importância aos artistas que estão aí, que não são vistos, e a gente entra nessa teimosia, assim, talvez nessa coragem, que foi um termo que eu bati com o Fred ontem,
na conversa de nichar. A gente quer trabalhar com esses artistas que estão à margem, a gente quer trabalhar com esses artistas que estão na periferia, que são muito bons, que estudam muito, mas que, infelizmente, aí vai fazer um show, o som não é muito legal, o figurino não é o mais adequado. Então, a Mafua chega para tentar suprir um pouquinho, para valorizar isso também, para trazer esse artista bem, para trazer ele no lugar em que ele precisa estar, né? Então, é mais ou menos isso. A gente está aí na teimosia, no dia a dia, correndo atrás disso, de mostrar que a nossa arte, os nossos artistas, a nossa cultura, ela é muito maior do que o que a gente vê e do que é mostrado, entendeu? É mais isso aí. É muito importante a gente trazer que existe, né, na mesa alguns termos, que são o termo do momento, então é inclusão, é diversidade, é ESG, e a gente percebe aí sempre um lugar de dificuldade frente a essas iniciativas culturais, principalmente as periféricas, de estar com acesso ao capital para fazer as coisas com qualidade e com uma entrega à altura do que é a preparação desses artistas. A gente percebe também uma falsa ideia de um despreparamento, né? Que a gente não tem um preparo suficiente para estar no lugar dos cachês, né? Então, a gente vê aí iniciativas tanto de profissionalização quanto de abertura de espaços dentro das pautas da cidade para que esses artistas possam estar na cena e possam ser conhecidos, reconhecidos e valorizados economicamente falando. Eu faria uma ressalva que, além dos artistas, os profissionais de produção. Os profissionais que trabalham com cultura. Todos os agentes da cultura. Que é uma pauta antiga em Salvador, né? Que é sobre esse lugar dos eventos e da necessidade de valorizar quem constrói a cultura, desde os bastidores até o palco. E que a gente tem realmente a necessidade de pontuar isso sempre. Então, junto com a FGM, a gente tem os pontos Boca de Brasa, que, pelo que eu entendi, é uma política de descentralização, né, e de avanço cultural dentro das periferias, e um processo também formativo e educacional para que esses empreendimentos da área da economia criativa, de cultura, possam estar preparados para estar comercializando para além da periferia. Conta aí para a gente como é que está sendo essa experiência e qual o objetivo mesmo da FGM com essa iniciativa. Bom, para falar do Boca de Brasa, é importante trazer também um contexto histórico, né? O Boca de Brasa é um projeto que começa nos anos 80, né, como um caminhão-palco que percorria as comunidades de Salvador para apresentações artísticas dessas comunidades e de outros artistas da cidade. Então, para quem vivenciou os anos 80, né, com certeza que vem de comunidade periférica como eu, lá do Engenho Velho de Brotas, lembra do caminhão-palco chegando na comunidade e a gente tinha certeza de que teria apresentações artísticas, culturais acontecendo, né, naquela tarde, naquela manhã, nas nossas comunidades. Em 2013, quando o Fernando Guerreiro assume a Fundação Gregório de Matos, ele retoma esse projeto que já estava estacionado há um tempo, né, e colocou agregou mais um elemento que era justamente a ação formativa voltada para a cultura, voltada para a elaboração de projetos, gestão, os campos artísticos, e assim o Boca de Brasa ficou nesse formato de um caminhão-palco, nesse formato itinerante, de um caminhão-palco que percorreu 26 comunidades de Salvador, sempre chegando antes com atividades formativas e tendo um dia de culminância e de apresentações dos artistas locais e dos artistas artistas já renomados também na cena, Margarete, Saulo, Márcia Short, entre tantos outros artistas passaram aí nesse período do Boca de Brasa. Em 2017, né, ouvindo um pouco de algumas queixas que as comunidades traziam, assim, pensando,
olha, o Boca de Brasa é excelente, adorei participar, mas o Boca de Brasa vai embora e a comunidade vai continuar sem espaço para produzir e para apresentar a sua arte, sua cultura. E aí vem a proposta de transformar o Boca de Brasa em espaços culturais. Né? E aí surge o primeiro Boca de Brasa em 2018, o Boca de Brasa Subúrbio 360, que fica ali entre Vista Alegre e Coutos. Depois veio o Céu de Valéria, que fica na região ali da Lagoa da Paixão. Tinha uma grande queixa da cidade em Cajazeiras, por não ter um espaço cultural público em Cajazeiras. Surge no mercado de Cajazeiras, em Cajazeiras 10, o Boca de Brasa de Cajazeiras. Aqui no centro, a gente entendendo que essas periferias, né, mais uma vez conceitualizando periferia, não apenas como periferia geográfica, mas entendendo que o próprio centro tinham regiões, tinham zonas periféricas. Aqui na Barroquinha também tem um espaço Boca de Brasa, e em parceria com o SESI a gente tem o quinto espaço Boca de Brasa em funcionamento, que fica lá na Cidade Baixa, num espaço novo que o SESI abriu, que virou essa parceria. Bom, a partir disso, né, a gente começou a desenvolver uma série de ações de formação, e muitas dessas formações acontecendo no campo da iniciação artística. Até que chegou um ponto que a gente entendeu, não, a gente não, a gente precisa dar um passo a mais, né, da iniciação artística, até porque essas comunidades já têm uma produção artística acontecendo, já tem uma produção cultural acontecendo, já tem grupos que resistem aí ao tempo, a todas essas dificuldades de acesso, de participação em editais. Então, o Boca de Brasa precisa dar um passo a mais, e a gente firmou recentemente uma parceria com a SINDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento, né, para a criação dos polos criativos, esse conceito de polo criativo, de entender que a partir de um espaço físico você pode irradiar essa atuação para o território que fica no entorno desse espaço físico, e de ter um processo de formação contínua, que são as escolas criativas Boca de Brasa, né, e que atualmente a gente tem 4 escolas criativas Boca de Brasa em funcionamento. A proposta dessas escolas é fortalecer essas iniciativas artísticas e essas iniciativas da economia criativa desses territórios, né, e a partir de uma ação mais ampla de formação, de fortalecimento, a gente chega num segundo momento, numa segunda etapa, que é de fortalecer, de possibilitar que pelo menos 10 iniciativas de cada território tenham acesso a um recurso para potencializar uma bolsa estímulo, o prêmio Eu Sou Boca de Brasa, no valor de R$ 10.000, para investimento, né, na atuação, no projeto que é desenvolvido por essas iniciativas, e tem acesso a uma mentoria que vai justamente fortalecer o entendimento e possibilitar uma futura ou uma próxima inserção nesse mercado, né? E aí o interessante disso é que os resultados eles já acontecem. Recentemente a gente teve aí os editais da Paulo Gustavo, né, e o resultado já surpreende, porque a gente já tem iniciativas que participaram desse processo formativo, não só inscrevendo, mas também sendo contemplados nesses editais, né, porque a gente entende isso. Não, muitas vezes eu recebo alguns produtores, alguns artistas dizendo, não, eu tenho um projeto de levar a cultura para a comunidade, para a periferia, né? E aí eu barro imediatamente, porque assim, a gente não leva a cultura para a periferia, muito pelo contrário, a gente traz a cultura da periferia para o centro, porque o tempo todo a periferia está produzindo cultura. O tempo todo a gente, estando no centro, a gente consome uma cultura que é produzida pelas periferias, né? Então, a proposta do Boca de Brasa hoje é muito essa. Como as ações que já existem, as iniciativas, os grupos, os coletivos, as instituições comunitárias que têm atividades culturais, os terreiros de candomblé, os grupos de capoeira,
os produtores independentes, eles são fortalecidos, né, a partir de uma formação, mas sim, principalmente a partir de um investimento, né, porque não adianta apenas formar se a gente não possibilita um acesso mais direto aos meios de produção, e aí esses espaços funcionam como essa possibilidade de democratização de acesso às ferramentas, né, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade de apresentar, como já foi trazido, porque não tem uma estrutura, não tem uma estrutura técnica, não tem um aparato que possibilite que essa produção artística chegue num outro patamar de fortalecimento mesmo, de atuação. Então, eu acho que o grande desafio que o Boca de Brasa tem hoje é isso. A gente tem uma meta bem audaciosa de chegar a 10 espaços Boca de Brasa até o ano que vem, né? Já estamos em parceria com 2 outras organizações, né? Com o Terreiro Gantuá, na federação, e com o Malê de Balé em Itapuã, né? Justamente, e aí os 2 bairros que você transita. Justamente, e a proposta é que no ano que vem a gente chegue a mais 3 Bocas de Brasa para completar aí esses 10 espaços de produção, de fortalecimento, né? E que esses espaços eles funcionem como polos, né? Porque a gente acredita muito nessa ação que é irradiadora, né? Se eu tenho um espaço em Coutos, como é que esse espaço, as ações desse espaço reverberam para todo o subúrbio? Se eu tenho uma ação ali na Lagoa da Paixão, como é que isso reverbera por toda a região de Valéria? Enfim. Você traz um ponto aí, que foi um ponto que eu estava até conversando, né, com Jeane ali no início, que é sobre o lugar de acesso às verbas públicas para a cultura. E esse lugar burocrático e de dificuldade de acesso. Então, a gente encontra formas de pleitear projetos extremamente burocráticas e extremamente inacessíveis à maior parte da população, que precisa de uma orientação e de um direcionamento de como se portar diante daquele instrumento, que é um instrumento totalmente detalhado, cheio de idas, cheio de vindas, cheio de detalhes, né? E de documentos. E eu fiquei justamente nesse lugar de questionamento quando eu abri o último edital e fiquei me perguntando como é que o mobilizador de bairro, que já tem o seu programa ali, já tem uma iniciativa cultural e que ele exatamente só precisa do investimento para aumentar o seu impacto, ele já impacta de maneira menor dentro ali de troncos e barrancos, que a gente quer se livrar dos troncos e barrancos, mas como é que tem esse acesso? Então, quando o Boca de Brasa traz esse lugar de formação, esse lugar de acesso às nomenclaturas, às siglas, aos lugares onde é anunciados os editais, nos lugares do entendimento do que é aquele edital e se a sua área entra ali, se aquela narrativa entra, é um lugar de, como é que eu posso dizer, de um aumento de pluralidade de projetos contemplados e de narrativas diversas dentro do uso do dinheiro público, e que eu acho que é extremamente importante para a cultura de Salvador, né? E é um ganho para o Brasil que a gente consiga ter uma pluralidade dentro do uso desse investimento, já que a gente está em um processo bem legal de retomada dos investimentos à cultura. Mas aí a gente tem a Mafuá Produções trazendo o Colorindo Salvador, com uma narrativa totalmente fora do eixo que é considerado tradicional e central do que é cultura, né? E trazendo o que realmente é que essa cidade pulsa, né, dentro das periferias, onde começa a nossa raiz, a nossa cultura de comunidade e de estrutura e de construção de cultura, que a gente tem muito isso em Salvador, uma construção de comunidade periférica e muito bem vista e cheia de valor. Então, conte para a gente sobre a Colorindo,
como é que tem sido esse desafio que é colocar para o mundo um projeto com artistas periféricos e trazer esse valor para o lugar da rentabilidade, né? Aos trancos e barrancos. Só que, além dos grandes artistas que nós temos excelentes profissionais na periferia também. Então, qual a estratégia da Mafua? Nichar mesmo, né? Diminuir, focar naquilo que a gente tem e multiplicar quando isso for possível. Então, a gente tem uma equipe pequena, mas que é muito boa na questão dos editais. Você falou de documentos, eu só penso nas planilhas intermináveis que a gente tem que preencher. Jéssica está aqui, tadinha. São várias. E quando eu falo em diminuir, assim, a gente começou a focar em alguns artistas para que esses artistas fossem vistos, tornassem relevantes, e daí a gente trazer outros. Então, o Colorindo ele vem com o Afrobafo, que traz muito fortemente a dança da periferia. A gente tem ali dançarinos travestis, transexuais ali. Então, a gente traz a beleza que é o Afrobafo. A gente tem uma cantora preta, que inclusive está lançando um single hoje maravilhosa, Dai, uma cantora preta bissexual do Alto das Pombas, que vocês vão ouvir muito falar sobre ela. E a gente tem a cena drag também, que é um ponto muito forte no Colorindo. A gente começou a fazer no Centro Histórico, e agora, no mês de setembro, a prefeitura nos agraciou com um palco no Festival da Primavera. Então, a gente conseguiu ampliar isso. Então, aquele evento que a gente trazia só a Valérie, o Afrobafo, o Dai, a gente conseguiu trazer muito mais artistas e coletivos de dança. E coletivos de dança também, que precisam ser valorizados e melhor remunerados na cena, até porque fazem a festa crescer. Qualquer festa com dançarinos maravilhosos é diferente. Chico deve saber disso. Tem que ter um balé fantástico e eles precisam ser melhor remunerados. Então, nessa última edição, a gente já conseguiu fazer isso e a gente já conseguiu multiplicar isso da forma que a gente pensou um ano atrás. Então, o Colorindo vem nessa crescente. No início, aos trancos e barrancos, hoje com um profissionalismo maior, democratizando o acesso. Tem uma outra coisa também que a gente procura fazer, que nós temos aqueles artistas específicos, mas vem outros. Eu não consigo abarcar todo mundo, mas a gente consegue apoiar. Então, Jéssica é uma excelente produtora artística. Jéssica, você vai trabalhar com artista tal, mesmo que ele não seja Mafuai, mesmo que ele não venha participar do Colorindo, para a gente não poder fazer isso. Mas, então, o trabalho da gente está muito focado nesse projeto hoje e na cena da nova música baiana, dos novos pretos e pretas que estão aí fazendo coisas maravilhosas que precisam ser vistas. A gente precisa multiplicar isso, a gente vai continuar teimando, né? A gente hoje consegue encher e lotar as nossas casas. Eu não sou uma pessoa muito de me emocionar com poucas coisas, não, mas quando no último Colorindo que eu vi a fila chegar no terreiro de Jesus, eu fiz assim, meu Deus, chegamos, estamos chegando. E que os nossos artistas sobem ao palco e conseguem usar um microfone de qualidade, o som passado previamente, um palco todo marcado direitinho, um camarim decente. Então, pode parecer muito pouco eu falando aqui para vocês, mas é assim gratificante, é onde a gente quer ir. Hoje a gente está com um projeto pleiteando, porque o Colorindo ele não pode mais ficar colorindo apenas alguns bairros de Salvador. O Colorindo ele quer colorir o Recôncavo, ele quer colorir o Baixo Sul, ele quer colorir o sul do estado, ele quer ir para o Sudeste, e a nossa pretensão hoje trazer esses artistas daqui, que já são nossos, que estão aqui com a gente em todas as edições, e também ir lá e fazer a curadoria dos artistas em cada região. É a nossa ideia. Com essa pequena equipe,
que é muito boa, muito competente, que vai conseguir multiplicar esse conhecimento e democratizar esse acesso, que é onde a gente quer chegar, né? Democratizar o acesso e remunerar bem essas pessoas também. Exatamente. A gente pode, a gente tem direito, a gente sabe fazer, e é isso que a gente está tentando continuar. Aproveitando, rapidinho, só para eu não esquecer, aproveitando que o Screencast vai ficar lá para todo mundo ouvir, fale sobre a Dai, onde é que vai encontrar o single dela, como é que faz para ouvir, em que plataforma vai estar, porque todos os nossos ouvintes vai lá contemplar a entrega maravilhosa e cheia de qualidade da Dai. Conta aí para gente. Daia do coração. Tem até ciúme, viu, gente? Lá na empresa que diz que é minha preferida. Tem uma cantora ali me olhando meio chata ali. Desculpa, Lai. Mas Dai lançou à meia-noite o Coração de Gelo. Está em todas as plataformas digitais, com um clipe dance maravilhoso, com a direção artística de Elivan. Sim, Andrine, Liz, Jéssica, nossa direção executiva ali, está no YouTube. Cantora Dai no Instagram. Falo com muito orgulho disso, porque é uma menina que está tentando desde muito cedo e a gente sabe que ela vai. Eu digo para ela assim: você vai com Mafua sem Mafua. Você vai, porque está escrito, né? Porque está certo. E é isso que o universo está reservando para ela, que é o que está reservando para vários outros artistas pretos, para outros profissionais da área do entretenimento, né? Eu acredito nisso, persigo isso de uma forma obcecada, talvez, teimosa, mas eu acho que é o caminho que a gente está fazendo. Vão lá, que se vocês virem o trabalho da cantora Dai, logo vocês vão identificar a Mafua Produções. Vejam o Afrobafo. Dai com I ou Dai com Y. Dai com I. Não quero que ninguém se perca, Não. tá? Todo mundo atento para ir ver o vídeo da cantora Dai lá no YouTube, lá no Instagram e conhecer o trabalho incrível Nas dessa plataformas estrela digitais. que já já irá brilhar mundialmente, né? Porque estamos trabalhando para isso, né? Sim, sim. Já brilhou, tem brilhado nos palcos em Salvador. Né? Chega, é um diferencial, como eu estou falando, é um artista de nível, a gente diz que é internacional, assim como vários outros. Estou falando dela aqui porque ela lançou hoje, meu calhar tem. Foi mal, galera. Nós vamos colocar lá no top 10 do dia. É sobre isso, Por é sobre favor, militância. Top 10 do dia, todo mundo compartilhando, acessando e divulgando esse lançamento de hoje. Bom, na verdade, eu acho que é fortalecer um pouco, né, isso que Jane traz, que é justamente a gente precisa desses espaços de vitrine para esses artistas, principalmente esses artistas da periferia, esses artistas negros, né? Então, o Boca de Brasa, nesse aspecto, tem o Festival Boca de Brasa, que tem funcionado como uma grande vitrine, né, e que nessa edição, que aconteceria agora em dezembro, mas que aí a gente cresceu, o Festival Boca de Brasa está em crescimento, vai acontecer em janeiro, é essa grande vitrine para essas ações, desses trabalhos que são desenvolvidos pelos artistas abarcados pelo Boca de Brasa e de outras periferias. Né? Então, eu acho que a gente precisa, o que Jane traz, assim, de ter um espaço com uma boa qualidade técnica, para acolher esses artistas, essas produções, para acolher esses técnicos, para acolher todos esses agentes culturais, isso é fundamental. Né? Então, é um ponto que a gente tem pensado muito com o Boca de Brasa, como esses espaços, funcionando nas comunidades, funcionando nas periferias, eles conseguem ter um mínimo de dignidade para oferecer o acesso desses artistas aos mecanismos de produção. Né? Porque, para além do recurso financeiro, tem também todos os outros recursos que acontecem, inclusive os recursos humanos. Né? Então, como a gente consegue contribuir para conectar os artistas
com outros, com produtores, né, com gestores, enfim, muitas vezes a gente tem dificuldade de elaborar o projeto, mas tem um gestor que tem uma facilidade maior e que está em busca de artista. Então, como a gente pode também criar esses espaços de conexão, de troca, né, de intercâmbio, porque eu acho que é isso. Assim, uma coisa que eu já falei, mas eu tenho fortalecido muito, do quanto a gente consome uma arte, uma cultura que é produzida pelas periferias e esse retorno não chega para essas periferias. Né? Então, eu acho que a gente precisa criar esses mecanismos para retornar. A imprensa precisa estar muito atenta a isso, porque assim, a quantidade de violência e de sangue que é mostrado dessas periferias não condiz com a realidade. Né? Quando se a gente mensura o que a gente tem de riquezas, de riquezas culturais, de riquezas artísticas sendo produzidas constantemente nessas periferias, é muito maior do que essa sensação de violência que é defendida, que é tão bem divulgada, né? Então, é essa chave que a gente precisa virar. Como é que a gente consegue usar o nosso poder de mídia, o nosso poder de microfone para fortalecer essa voz, essas potências que existem nas periferias, né? A gente tem um boom de influenciadores, né? E como é que a gente usa isso a favor dessa produção cultural? Porque isso é gerar transformação, é gerar economia. Eu sei que o tempo já está acabando, Sim, né? sim, Mas, mas eu acho que assim, já falando um pouco, já encerrando assim, eu acredito muito na arte, na cultura, como elemento de transformação social, como elemento de reencantamento do mundo, né? E a gente não pode reencantar o mundo apenas esteticamente. A gente precisa reencantar esteticamente, mas também economicamente, também financeiramente, né? Também pensando, quando a gente fala nesse reencantamento do mundo, é sobre isso também. É sobre esse recurso chegar para que esses artistas tenham oportunidade, ter espaços para que esses artistas se apresentem. Né? Então, eu acho que são esses mecanismos que a gente acredita e tem trabalhado arduamente, diuturnamente, para conseguir contribuir para esse reencantamento do mundo através da arte. Tem um texto do Afro Reggae que diz que a cultura é a nossa arma. Né? Então, vamos empunhar essa arma e levar adiante. Quando você traz esse ponto do encantamento do mundo, né? A gente está aí temos debatido muito as projeções dentro do marketing sobre o olhar e o boom mundial, sobre o olhar para o Nordeste. Então, existe aí vindo uma grande leva de investimento para o Nordeste. Existe uma expectativa de descentralização econômica do Sul e Sudeste, com investimentos voltados para o Nordeste. São projeções mercadológicas nacionais e internacionais, né? Inclusive nos últimos livros do mestre aí do marketing mundial, Philip Kotler, ele está trazendo e ele coloca no livro dele o quanto o Nordeste é um polo criativo em um novo lugar de descoberta e de investimentos. E é muito importante que o nosso povo esteja pronto para receber esse investimento, para usufruir dessa fatia de mercado, para que o contemplar não continue na mão dos mesmos e acontecendo exatamente o que você está dizendo, né? Uma cultura feita na periferia, construída na periferia e difundida por outras pessoas e sendo lucrativa para outras pessoas. Então, esse lugar do encantamento é um lugar que realmente é uma tendência mundial, e que a gente deve estar atento e preparar os nossos para abraçar isso, para não acontecer novamente do dinheiro ficar na mão dos mesmos. E sobre dinheiro na mão dos mesmos, eu vou trazer Jeane para falar sobre esse lugar econômico para Mafuá, né? Produções. Como é esse processo, como está esse lugar de ter condições de ofertar, porque é muito interessante e, para mim, muito desconfortável
a nossa necessidade de colocar em pauta o básico. Um camarim, uma marcação de palco, é muito básico e é muito triste ver os números do quanto o entretenimento e a cultura movimenta no Brasil, e a gente está em um lugar de precisar garantir o básico para os nossos executores de cultura em Salvador. Então, traz para a gente como é que fica essa parte do dinheiro mesmo, que é como a gente chama perifericamente, o faz-me rir. Nós queremos o faz-me rir. Bem Salvador, sobre cultura de Salvador. Como é que está o faz-me rir desse lugar? A gente tenta... A gente criou uma estratégia também para atender a isso. Por isso que a gente diminuiu o nosso leque, para a gente poder multiplicar depois. Eu só queria fazer uma abertura, Dai chegou aqui, que eu estava falando tanto de você. Então, pensa que essa preta bonita aparecendo como outras pretas tão talentosas quanto elas, vão ter certeza de que poderão estar ali também. Então, é esse trabalho de multiplicação. E nisso vai também o crescimento econômico do eu também posso, né? E correr atrás e criar estratégias, claro, talvez com pessoas como produtores ou como Boca de Brasa, FGM, que está aí, que faz muito isso. Mas aí a gente criou essa estratégia de diminuir o leque, né? Focar especificamente nessas pessoas. A gente faz shows menores. A iniciativa pública nos ajuda, nos contrata, né? A gente chega lá, faz um projeto bonitinho, né? Todo explicadinho, com a planilha toda acertadinha, os documentos, ok. E a gente tem conseguido, né, aos poucos, chegar nesse lugar. Mas a gente também tem um outro lado, que é a produção de eventos corporativos. A Mafuá faz eventos corporativos e um percentual do lucro da Mafuá vai para o artístico, para o trabalho desses jovens artistas. Então, a estratégia que a gente criou dentro da empresa, para a gente poder ter um pouco, a gente não tem muita, mas um pouco de condição financeira para poder andar com esses poucos artistas que escolhemos para estar com a gente por enquanto. Que ótimo. E a ideia é que Dai traga possa chegar e trazer outros artistas, que outros coletivos venham para estar junto com o Afrobafo, que outros produtores cheguem, conversem, troquem com a gente para a gente conseguir, quem sabe, trocar informações com outros e multiplicar isso aqui na nossa cidade e lá fora, como a gente está pensando também. Não dá para a gente ir só, né? Se a gente Jamais. tem que levar muita gente junto com a gente. Sempre. A gente anda de bonde. Né? Digo que é de bando. De bando. A gente anda de bando, a gente em algumas localidades de bonde, mas a gente está sempre unido e trazendo a transformação para todos. Então, na finalização desse quadro, eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois no Screencast e gostaria de convidar todo mundo que está ouvindo o Screencast, todos os empresários e do mercado publicitário, que quando for pensar em suas ações e o crescimento e desenvolvimento do que será dessa empresa para esse ano, que procure essas pessoas que são agentes de cultura para trazer novas narrativas para o mercado, né? Procurar o Boca de Brasa e procurar cadê esse mailing desses produtores locais e periféricos, a Mafuá Produções, cadê esses artistas que já estão prontos, lapidados e com entrega impecável para estar aí dentro do mercado. E para trazer diversidade, já tem o portfólio, já tem tudo pronto, só falta vocês investir. Não é isso, gente? Obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigada, gente.